Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Jornada ao Santuário, né? Para quem tá acostumado ao Sextou com Cristo, aos primícias do Senhor. De vez em quando eu posso até errar, gente, porque estou começando ainda, tá? É a primeira mentoria, a primeira aula, né, oficial aqui da Jornada ao Santuário. Então, estamos indo na fase de adaptação com essa rica oportunidade, esse privilégio que Deus está nos concedendo de estarmos aqui, tá? Glórias ao Senhor Jesus. Estamos aqui. Opa! Amém, amém, amém. Sejam. Oi, mãe. Oi, mãe. Ó, mãe, pai já estão aí. Glórias ao Senhor. Eita, Deus da glória. Que bênção. Vamos aguardar um pouquinho esperando o pessoal entrar, tá? Porque faz parte aí, né? Algumas pessoas foram avisadas. Infelizmente ou felizmente, né? Estamos no final do ano, próximos aí do Natal. Então tem pessoas que estão em confraternização de Natal com a família, com os amigos, no trabalho. Tem pessoas que festejaram durante o dia aí, chega em casa à noite cansado. Acontece de tudo, tá? Mas não poderíamos desmarcar essa primeira aula quinzenal aí, não poderíamos deixar para outro dia. Então por isso que nós nos prontificamos a fazer, a dar o pontapé inicial, tá? E à medida que as pessoas forem entrando aí, a gente vai dando prosseguimento, ok? Louvado seja o Senhor. Hoje nós abordaremos a respeito aí da jornada ao santuário. Era para eu iniciar falando sobre o tema da palavra de Deus, mas passou na minha mente, né, o contexto da necessidade, quem sabe, de descobrir aí, as pessoas talvez estão aí confusas, querendo saber por que da jornada ao santuário. Deixa eu só achar uma coisinha aqui, para não ficar perdido. Por que da jornada ao santuário? Deixa eu passar aqui. Amém, isso aí, primeira mentoria, jornada ao santuário, louvado seja o Senhor. Então, por que da jornada ao santuário? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, tá? Fazemos a introdução, já começando com o título, tá, do projeto. Por que eu escolhi, por que eu coloquei o nome de Jornada ao Santuário? Coloque já aí a sua opinião. O que é que você entende de jornada ao santuário? Vamos ver se casa com aquilo que eu penso, né? Com aquilo que eu vou demonstrar para vocês. Coloque aí a sua opinião, por favor, em nome de Jesus. Aí, enquanto o pessoal vai entrando, bacana? Por que jornada ao santuário? Coloque aí assim a sua opinião. Me fala aí. Caminho de um peregrino ao céu. Andréia já traduzindo o negócio aqui, já dando aí uma explicação bem centrada. Glórias ao Senhor Jesus. É por aí, viu, Andréia? Louvado seja o Senhor, mas nós vamos discorrer a respeito disso no dia de hoje, tá? Bacana? Então vamos aqui para a pergunta que não quer calar. Por que jornada ao santuário, tá? Apesar de que poucas pessoas estejam conscientes, tá? Todos estamos aqui nessa vida de passagem. Independente da sua crença, independente se você acredita ou não, essa é uma realidade. Ninguém veio para ficar, tá? Estamos aqui de passagem, a nossa vida é transitória, então estamos passando por essa vida e há dois destinos possíveis no final dela, e poucas pessoas compreendem isso, tá? Então nós somos realmente, como a André colocou aí, nós somos peregrinos nessa terra, estamos peregrinando, não vamos ficar aqui, não somos daqui, estamos passando por aqui. Tá? Aqui é um processo de viagem, de peregrinação. E o que você faz durante este momento de peregrinação, enquanto você está aí passando por esse processo, é muito importante
as escolhas que você faz durante esse período vão repercutir no seu destino eterno. Tá? E poucas pessoas entendem que estão dentro desse processo de peregrinação. Muitas pessoas, a maior parte delas, estão inconscientes, vivendo a parte dessa realidade, sem ter noção nenhuma de que exista essa peregrinação acontecendo aí, tá? Em direção a dois possíveis destinos, um destino com Deus e um destino sem Deus. E elas vivem a vida como se nada viesse no porvir. Como se vamos comer, beber, porque depois disso não existe mais nada. E na realidade o que existe de real mesmo é o que está na eternidade. O que está nessa existência, nessa realidade aqui é transitório, é passageiro, tá? E as pessoas, a maior parte delas, não compreendem isso, não tem consciência plena disso. Podem até pensar a respeito, mas não levam a sério esse contexto. Então, nós somos peregrinos na terra, andando em caminhos que nós mesmos traçamos. Só que Deus deixou um caminho para ser traçado, deixou uma trajetória ali já pré-determinada para irmos de encontro a Ele, para que possamos chegar ao santuário, tá? E poucas pessoas se dispõem a descobrir este caminho, a trilhar este caminho aí, ok? Então, o nosso destino, apesar de tá aí, né? O nosso destino, apesar de já determinado, Deus já sabe o fim desde o princípio, não tem como mudar aquilo que Deus já viu. Deus sabe quem vai chegar ao santuário ou não. Deus já sabe quem são aqueles que vão passar a eternidade com Ele, porque Ele, sendo Deus, já viu tudo. Ele é onisciente, Ele vê o futuro desde o passado. Nada está oculto para Deus. Então, para Ele não há nenhuma surpresa. Para a gente que está vivendo um dia de cada vez, mas para Deus não. Ele sabe quem vai tomar uma posição por Ele e quem não. Ele sabe quem vai trilhar aquilo que as advertências, os alertas, as placas, as direções aí. Ele sabe quem vai trilhar e vai alcançar o santuário. Ele sabe quem não, tá? Mas nós não sabemos. Então, apesar de já estar determinado aí o futuro, Deus já saber quem é que vai ser salvo ou não, depende, paradoxalmente, esse destino, entre aspas, está em nossas mãos. Seja você da linha teológica arminiana, seja você da linha teológica calvinista, né? As duas correntes teológicas concordam que o homem no dia do juízo vai ser o único responsável por sua própria perdição. Ninguém vai jogar na cara de Deus que ele foi injusto, tá? Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é perfeito, Deus não faz nada errado, Deus só faz coisa certa. Então, se você não alcançou, se você não o encontrou, se você não chegou ao santuário, a culpa não vai ser de Deus. Tanto calvinistas que creem na predestinação, de que Deus já separou desde a eternidade quem deveria ser salvo, quanto arminianos que creem que está sobre o homem a responsabilidade de aceitar o plano da salvação ou não. Não vem de uma soberania absoluta de Deus, mas vem sim de uma aceitação do ser humano. O arminiano acredita dessa forma. Tanto a vertente calvinista quanto a vertente arminiana, ambos acreditam, tá? Acreditam que o homem é responsável. Então, naquele grande dia, no dia do juízo, quando o trono branco for revelado ali, descortinado, e todos nós estivermos diante de Deus, todos forem ressuscitados, e Deus separar ali os justificados de Cristo daqueles que não estão justificados, ninguém vai culpar a Deus por não ter o escolhido. Todos vão reconhecer que justos são os juízos de Deus, tá? E que quem não chegou ao santuário, quem não foi salvo, a responsabilidade e a culpa não reside em Deus, mas da própria pessoa em ter negado o maior presente que o ser humano pode ter, que é receber Cristo Jesus em sua vida, tá? Então, eu coloquei jornada ao santuário justamente porque todos nós, seres humanos que estamos andando aqui na Terra, vivos, estamos nessas jornadas, consciente disso ou não, tá? E o nosso dever como cristão, nós que já estamos conscientes, é alertar os inconscientes dessa jornada,
Tá? E o propósito, um dos propósitos desse projeto que eu criei é justamente ajudar aí as pessoas a serem despertas para essa realidade e aqueles que estão despertos a se examinarem para ver se realmente estão caminhando de acordo com os sinais, os alertas, os mandamentos, as diretrizes que Deus deixou para trilhar este caminho, tá? Porque o caminho está aí. A nossa vida é como se fosse um labirinto, tá? Todo labirinto existe quantos caminhos para sair dele? Me responde aí. Todo labirinto existem quantos caminhos para sair deste labirinto? Me fala aí, tá? Existem quantos labirintos? Quantos labirintos? Existem quantos caminhos? André respondeu: existe apenas um. Então a nossa vida neste mundo aqui que a gente está vivendo é como se existissem vários caminhos. A gente é um labirinto cheio de caminhos. Mas dentro deste caminho, dentro deste labirinto, existe um único caminho, tracejado ali com gotas de sangue, tá? Você pode seguir este caminho ao seguir as gotas de sangue derramado no percurso dele, tá? Mas em toda reviravolta que você dá, existem 2, 3, 4, 5 caminhos diferentes. E você consegue identificar, se você perceber, se você prestar atenção, se você procurar, avaliar, examinar, você consegue ver gotas de sangue percorrendo um único traçado, fazendo um traçado. Essas gotas são as gotas de Cristo, que conduz você para fora deste labirinto, te conduz para a vida, para a salvação, para você não morrer dentro do labirinto, para você encontrar a saída e viver, tá? O que acontece é que as pessoas geralmente são míopes, não enxergam, não percebem as gotas, tá? Se alguém apontar as gotas para a pessoa não acredita que ela esteja lá, não confia que realmente seja realidade e não caminha pela fé seguindo. Ela quer traçar o seu próprio caminho. Ah, eu acho que é pela esquerda. Ah, eu acho que é pela direita. Ah, não vou fazer aqui não. Vou por ali, vou por cá. E aí, nesses caminhos que ela vai traçando aí dentro desse labirinto, de vez em quando ela passa pelo caminho que tem algumas gotinhas. E ao invés de seguir aqueles caminhos com as gotinhas, ela continua ainda fazendo do jeito dela. Por mais que alguém fala, vamos por aqui, vamos seguir as gotinhas, vamos... Isso aqui é um indício de que alguma pessoa passou por aqui, deixou o rastro para que a gente pudesse segui-lo para a saída, para sermos salvos. As pessoas às vezes não acreditam, tá? É o que a gente faz continuamente. Então todos estão dentro desse contexto, todos nós somos peregrinos nessa terra. Salvos ou não, todos somos peregrinos. Está escrito, tá? Está escrito lá em 1 Crônicas capítulo 29, no seu verso 15. Está escrito: somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido sem deixar vestígio. Então, o escritor de 1 Crônicas, lá no Antigo Testamento, ele fala e ele ratifica que nós somos peregrinos, estamos de passagem nessa terra. Nossos dias são como a sombra, passa voando. O que são nossos dias diante da eternidade? Não é nada, gente. Diante de um oceano, é como se fosse uma gotinha de água a nossa vida. E Deus às vezes está ali pedindo para a gente abrir mão da gotinha de água, porque Ele tem todo um oceano de vida eterna para nos conceder, e a pessoa se agarra ali a gotinha e fala: da gotinha eu não abro mão, é a gotinha que eu quero viver, e eu vou viver essa gotinha do meu jeito. E vai perder a vida eterna. Jesus falou e foi claro ali: quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem abrir mão da sua vida por amor de mim, guardá-la-á, salvá-la-á. Este é o processo, tá? No Novo Testamento, nós encontramos Pedro falando: amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a nossa alma. Então, o que o escritor lá no Antigo Testamento falou, o do Novo Testamento
falou a mesma coisa. Tá falando que a gente é estrangeiro e peregrino. Pedro concorda com o escritor. Por quê? Porque é o mesmo Espírito que está escrevendo a Escritura. O Espírito Santo que inspirou lá o escritor de 1 Crônicas é o mesmo Espírito Santo que está inspirando Pedro. E eles estão falando a mesma coisa, apesar de haver aí centenas de anos de separação entre Pedro, o apóstolo Pedro, e aquele que escreveu o livro de 1 Crônicas. Tá? Mas a linha de raciocínio é a mesma. É a mesma. Somos peregrinos e somos estrangeiros. Estamos aqui de passagem. Se não pertencemos a este mundo, mas sim a outro, como é que a gente deveria viver? Como é que a gente deveria viver? Tá? Tem até essa pergunta aí na epístola. O escritor aos Hebreus, ele fala: pois não temos neste mundo uma cidade permanente. Não temos neste mundo uma cidade permanente. Aqui o foco, claro, do escritor aos Hebreus são os cristãos que já são salvos. São aqueles que já têm consciência. Não está falando mais para todo mundo nesse quesito. Todos estamos aqui de passagem, estamos. Mas os cristãos já estão reservados, já foram separados por Deus, eles pertencem à família de Deus, eles já vão viver a eternidade com Deus, eles não têm pátria alguma neste mundo mesmo, todos eles realmente já estão como peregrinos, porque o destino final não é ficar aqui, participar da sociedade que jaz no maligno aqui, é justamente aguardar a vinda daquela cidade onde Deus vai habitar com os homens, a nova Jerusalém que do céu irá descer, tá? Então nós cristãos não temos aqui uma cidade permanente. Deixa eu voltar aqui, gente, que eu acabei não falando, mas olha o que está escrito aqui: a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a nossa alma, que lutam contra a alma. Pedro está fazendo uma advertência. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, é um alerta para quem é cristão, tá? Mas serve de alerta para aquele que ainda não é, para se tornar cristão, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Então Deus coloca diretrizes, Deus deixa mandamentos, ordenanças, apontando o caminho que nós devemos andar. E existem tentações que surgem que querem te afastar deste caminho, querem atrapalhar a sua jornada. E é sobre isso que Pedro está falando. Você é peregrino, não se envolva com as coisas que desagradam a Deus. Não se envolva com aquilo que te afasta do caminho. Percorra o caminho, busque ser obediente aos alertas, aos sinais durante este caminho, para que você não venha se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas ficar ali andando de maneira o mais reta possível diante de Deus, seguindo os avisos, os alertas, os sinais, seguindo o traçado que Deus deixou, tá? Então há um perigo, há um risco aí que as pessoas não prestam atenção e acabam se deixando levar, não dão ouvidos à voz do Espírito, a voz de Deus, a palavra de Deus que a gente vai estudar a partir da semana que vem, tá? Aguardamos a cidade por vir. Aguardamos a cidade por vir, que não é dessa realidade, dessa existência. De onde é que vem essa cidade? Coloca aí para mim, me responde aí. Ele fala assim: nós não temos cidade permanente aqui. Nós não temos cidade permanente aqui, mas aguardamos a cidade por vir. De onde é que vem essa cidade? De onde é que vem essa cidade? Responde aí para mim. De onde é que você pensa e acha que essa cidade está vindo? Aguardamos a cidade por vir. Não temos cidade neste mundo, cidade permanente neste mundo, mas aguardamos a cidade por vir. De onde é que está vindo? Isso, Andréia. Essa cidade está vindo do céu, tá? E é o que está escrito aí logo a seguir.
mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, tá? A nossa cidade está no céu, ela não está aqui na terra, tá? Lá em Apocalipse 21, evidencia ali a concretização aí dessa realidade. Vamos ler o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 21, verso do 1 ao 7. Está escrito o seguinte: então vi um novo céu e a nova terra. Isso aqui vai acontecer depois do julgamento, depois do juízo, depois do trono branco, tá? Quando o novo céu e a nova terra for criado por Deus, porque o primeiro céu e a primeira terra já passou, tá? Essa primeira céu e primeira terra que estava afetado pelo pecado, por causa da existência do pecado, Deus, depois do juízo, depois do trono branco, vai destruir tudo aquilo que está contaminado e vai fazer novos céus e nova terra, onde habita justiça, onde habita o próprio Deus e onde não há mais morte, não há pecado, não há dor, não há sofrimento, tá? Será uma criação perfeita com aqueles que se renderam, com aqueles que se submeteram, com aqueles que usaram da sua responsabilidade em abrir mão de si, da sua vida e se render a Cristo ou não, tá? É isso que ele está falando. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam e o mar também não mais existia. Eu vi uma vez um pregador falando que aqui é o apóstolo João escrevendo, né? Escrevendo o livro de Apocalipse. E o apóstolo João estava onde? Onde é que o apóstolo João estava enquanto estava escrevendo ali o livro de Apocalipse? Onde é que o apóstolo João estava? Me dizem aí. Onde o apóstolo João estava? Me dizem aí. Quando o apóstolo João recebeu a revelação do Apocalipse, ele estava onde? Isso, ele estava na ilha de Patmos, né? Ele estava preso na ilha de Patmos, ele estava preso numa ilha prisão. Ele estava até solto na ilha, mas não tinha barcos para levá-lo para a costa. Ele estava distante da costa. Para onde ele olhava da ilha, ele só via o mar. Então, eu vi um pregador falando o seguinte, que quando João escreve e o mar também não mais existia, é como se ele estivesse fazendo uma figura de linguagem no sentido de que agora eu estava livre. Porque o mar que me aprisionava num local só não existia mais. Eu podia sair dali e andar, tá? Então nesse novo céu e nova terra, esse contexto de dor, de solidão, de estar preso não existia mais. É o que o pregador fala a respeito dessa passagem, tá? Mas continuando, fala assim: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que do céu descia. Que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva que belamente vestida para o seu marido. Então a gente vê que aquela cidade da qual nós fazemos parte, da qual somos participantes, a qual estamos aguardando o seu retorno, ela realmente está no céu. E em Apocalipse revela que ela desce do céu para que nós possamos assim adentrá-la. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo, Deus habitará com eles e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte e nem tristeza, nem choro e nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre, tá? Não haverá mais morte. Não haverá mais morte, amados. Se você perceber, eu peguei um versículo lá do Antigo Testamento, falei do que Pedro falou, mostrei o que Paulo falou em Filipenses, o que Pedro falou em sua carta, e agora estou no livro de Apocalipse. Eu usei o Antigo, o Novo Testamento e estou no livro de Revelação.
E todas essas passagens, apesar de terem sido escritas por pessoas diferentes, em momentos diferentes, em tempos diferentes, elas acabam corroborando, elas acabam concordando entre si no contexto de que realmente nós estamos aqui de passagem e que apenas aqueles que serão salvos é que realmente entrarão ali na Nova Jerusalém, na cidade santa que do céu irá descer, tá? Daí você percebe que a Bíblia, ela é um livro inspirado, é um livro sobrenatural, não é mito, não é conto de fadas, de carochinha, não, tá? Por que há essa concordância entre tantas pessoas diferentes, vivendo em épocas diferentes? Porque na realidade, o escritor da Bíblia não foi o homem, foi o próprio Deus que inspirou homens. Os homens é como se fossem ali a caneta de Deus. Deus estava inspirando, dando inspiração e usando ali a racionalidade daquele profeta, daquele apóstolo, daquela pessoa que Deus separou para poder fazer isso. E essa pessoa estava registrando ali, usando a mente dela, usando a capacidade dela, nesse sentido, né? A limitação daquilo que ela sabia. Então você vai ver nuances de escritos. Se você olhar para Isaías era um nobre, então ele vai escreve com mais eloquência. Você vai olhar os escritos de Paulo, você vai ver mais profundidade, tá? Porque o Paulo era um estudioso. Você vai olhar para Pedro, ele não tinha a cultura de Paulo, então as cartas dele são mais simples. Você consegue ver estilos literários diferentes nas cartas e nos livros da Bíblia, porque as pessoas eram diferentes e Deus respeitava a individualidade de cada um destes que ele usou para poder escrever as Sagradas Escrituras. É por isso que você encontra às vezes nuances de diferenças de como escrever, mas a mensagem, quando você olha o todo, o panorama por cima, a mensagem é a mesma, tá? A mensagem anda em concordância, porque o autor verdadeiro da palavra de Deus aí, da Bíblia, não é o homem, é o próprio Deus. Então, voltando aqui, quando assim a cidade santa descer do céu depois do juízo, Deus vai enxugar toda lágrima, não haverá mais morte, nós receberemos a vida eterna. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse: escreve isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado, eu sou o alfa, eu sou o ômega. O alfa é a primeira letra ali do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Ele em seguida fala: eu sou o princípio e o fim. É a mesma coisa, ele está repetindo: eu sou aquele que existo desde sempre. Eu sou o início e eu sou o fim. Na realidade, ele transcende isso, porque início e fim existe para nós que somos criados, tá? Deus transcende o tempo é submisso a Deus. Deus é eterno. Deus vive em outra realidade, tá? E o tempo diante dele é finito. Não é infinito como a gente pensa, mas diante de Deus o tempo é finito, porque ele criou o próprio tempo, tá? A quem estiver sede, darei de beber e beberá gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos e eu serei seu Deus e ele será o meu filho. É o que João fala, né? Lá em que Deus separou todos aqueles que creem em seu nome para serem filhos dele, tá? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, tá? Então quem é que é filho de Deus? Aqueles que se renderam a Deus, né? Se renderam a Cristo, a todos os quanto receberam. Receberam quem? Receberam Jesus. Se você ler o capítulo todo ali, você vai ver que o tempo todo no capítulo 1 está falando de Cristo, está falando de Jesus, que Jesus veio ao mundo, assumiu a nossa natureza, o mundo foi feito por ele, foi criado por ele e para ele, e ele veio ao mundo para ser a luz do mundo. Você vai ver isso tudo escrito ali. Quando chega no verso 12 ele fala: mas a todos quanto o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então qualquer um que tenha se entregado a Cristo, tenha tido um encontro pessoal verdadeiro, real com Cristo, essa pessoa se torna filho de Deus, que é o que está falando aqui em Apocalipse.
Somente o Filho vai herdar. Deus será o nosso Deus e Pai e nós seremos os seus filhos. É o que coloca aqui. Então, você vê, a Bíblia ela é inspirada por um único autor, que é o Espírito Santo. Já de agora, você já vai percebendo que não há discordâncias dentro da mensagem bíblica, tá? Por que eu estou frisando tanto isso? Porque esse projeto que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, ele vai servir muito para evangelizar pessoas que estão querendo aprender de Deus, estão querendo aprender sobre o Deus da Bíblia, o Deus cristão, mas às vezes não tem por onde começar ou quem acompanhar para aprender. Então esse projeto vai ajudar as pessoas a perceber que a palavra de Deus, né, a perceber que o Deus da Bíblia, que a palavra de Deus é real, é verdadeira, é de confiança e que o verdadeiro Deus e único que existe está ali revelado na palavra, revelado em Cristo Jesus. É o que a gente vai estar discorrendo à medida que as mentorias estiverem acontecendo. Eu só estou querendo dizer tudo isso aqui para lhes mostrar que nós cristãos, qualquer ser humano está numa jornada, mas nós cristãos já temos um destino certo? Na presença de Deus, e temos que colocar nossa mente nas coisas que são do alto por causa disso. Nós não pertencemos a este mundo, vivemos nele, tá? Mas Deus já nos separou, já nos salvou. Quem é cristão já está dentro desse contexto. Quem não é, precisa se render para estar. Tá? O foco seu tem que estar na eternidade, o foco seu tem que estar na nossa cidadania celestial, naquilo que está para vir. Enquanto eu estou aqui como um embaixador de Deus, um embaixador de Cristo. Estou aqui para representar o reino que eu ainda vou fazer parte lá, que ainda vai vir à existência depois do juízo final. Eu estou aqui para ser um embaixador e conduzir as pessoas que ainda se encontram na ignorância a ter um encontro com Deus, para serem participantes dessa mesma bênção que eu hoje sou participante, tá? É isso que a gente tem que fazer. Vamos passar aqui. Então tá. A jornada a gente já entendeu. Jornada ao santuário. Por que jornada? Porque nós somos peregrinos e não temos cidade permanente aqui neste mundo, nessa era. Nós aguardamos a cidade que vem do céu, a Nova Jerusalém, lá, a Canaã Celestial. Então a gente já entendeu isso. Mas por que eu coloquei santuário? Jornada ao santuário. O que seria santuário, tá? Qual o significado de santuário? Alguém pode me dizer aí? Alguém pode me dar aí a sua opinião? O que você entende como santuário? Por que eu coloquei santuário? A jornada a gente já entendeu, porque a gente está aqui de passagem. Todos, salvos e perdidos, estamos aqui de passagem. Mas os salvos já têm um destino com Deus, na cidade santa, que Deus mesmo vai nos conceder sermos participantes, vai descer do céu para que a gente possa morar juntamente com Ele. Tá? A Nova Jerusalém, que do céu descerá. E os que não estiverem na Nova Jerusalém serão lançados no lago de fogo. É o que está escrito lá em Apocalipse, né? Serão julgados, condenados e lançados no lago de fogo, onde sofrerão a segunda morte. É o que a palavra diz. Mas o que seria o santuário? Jornada ao santuário. André colocou santidade. Pai colocou alguém santo ali mora. Ah, Senhor. Olha, no Antigo Testamento, santuário era o nome dado ali, que representava ali aquele local onde Israel prestava adoração. Então, Deus, quando estava andando ali pelo deserto, ele mandava, a nuvem saía e o povo saía andando atrás da nuvem, debaixo da nuvem. Quando a nuvem parava, significava que Deus queria que o povo parasse naquele lugar. E aí eles erguiam ali as suas tendas, né? As suas barracas, erguia ali, e no centro eles construíam o tabernáculo terrestre, tá? Que era cercado ali por lençóis, que fazia separação das nações que ficavam ao redor. Ficava 4 tribos, 3 tribos de cada lado, eram 12, né? Formando ali um tipo quadrado, um quadrado aqui, um quadrado aqui, um quadrado. E no meio ficava o tabernáculo. Tá? E o tabernáculo, dentro desse tabernáculo, que era separado por lençóis, né, num formato retangular. Mais à frente a gente vai estudar isso, aí eu vou colocar umas figuras para vocês verem.
Havia um pátio e dentro desse pátio havia um altar onde se queimava a carne das ovelhas que eram sacrificadas. Havia uma pia de água onde o pessoal lavava as mãos. E num lugar um pouco mais afastado havia uma tenda menor. E dentro dessa tenda havia uma divisão. Havia 2 quartos. Um quarto quando você entrava, que chamava Lugar Santo. E um quarto menor, onde ficava a Arca da Aliança, com os 10 mandamentos de Deus, as tábuas dos 10 mandamentos ali dentro, tá? No lugar que chamava Lugar Santíssimo, ou Santíssimo, tá? Onde pairava ali a Shekinah, uma glória de Deus ali, em cima da tampa que ficava sobre a Arca da Aliança que estava ali dentro. E ali só entrava o sumo sacerdote uma vez no ano. Quando fazia tudo isso aí, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano ali dentro desse lugar santíssimo. Então, santuário era este lugar onde Israel ia prestar adoração, tá? No Antigo Testamento, santuário significava isso. No Novo Testamento, ele passou a ter um significado espiritual que se concretiza em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Então, o que era o santuário no Antigo Testamento, hoje, no Novo Testamento, Jesus se cumpre em Jesus Cristo. Tá? Espiritualmente está focado nele. Mas nós sabemos que no Antigo Testamento, aquele tabernáculo que estava lá, construído, era modelo. Era um modelo de algo que existe no céu. Então, no céu existe um tabernáculo semelhante. Claro que não é igual ao que está na Terra, porque a Terra é muito pobre para realmente significar o que está lá no paraíso diante de Deus, né? Lá é tudo mais glorioso, tá? Mas Moisés recebeu a planta do que seria o tabernáculo no céu e fez algo parecido aqui na Terra, tá? Então existe um tabernáculo, um santuário lá no céu, tá? Mas espiritualmente, no contexto espiritual, o santuário do Antigo Testamento se cumpriu, e a gente vai estudar isso à medida que tiver tendo as mentorias, se cumpriu em Jesus Cristo, tá? Então em Jesus hoje nós temos o nosso santuário. E por que que existe esse santuário, né? Portanto, tá? Então, assim, o santuário está aí por quê? Porque enquanto a promessa de Deus não se concretiza, enquanto Deus não vem e não pune e não leva a igreja para poder fazer o juízo final, para poder ter o acerto de contas e ali estabelecer o novo céus e a nova terra, enquanto tudo isso não acontece, Deus providencia um lugar onde nós podemos descansar, um lugar onde nós podemos ficar seguros, e esse lugar é Jesus Cristo, tá? A gente consegue perceber essa provisão de Deus enquanto Deus está cumprindo seus juízos durante a história da humanidade. A gente consegue perceber isso na Bíblia, tá? Então vamos dar uma olhada no que aconteceu, por exemplo, durante o dilúvio. Deus falou que destruiria toda a humanidade, falou para Noé, e que através de Noé e aqueles que Noé evangelizasse e acreditasse nesse juízo que ocorreria e buscasse proteção, essas pessoas seriam salvas. A gente sabe já que só Noé e a família dele é que realmente foram salvos. Onde é que estava o santuário, esse lugar de descanso, de proteção, enquanto Deus exercia o juízo? Onde é que estava na época de Noé? Na época de Noé, onde é que estava o santuário, o local de proteção, para ficar protegido ali, resguardado? Estava onde? Me fala aí. Santuário é o lugar onde Deus nos coloca para nos proteger, para nos guardar enquanto os desígnios deles estão sendo concretizados, tá? Qual era o santuário? Qual foi o santuário de Noé e o santuário ali da família dele enquanto Deus estava desencadeando os juízos dele ali durante o dilúvio? Gente. A arca, justamente, pai, disse aí, parabéns, né? O lugar de proteção, de descanso, enquanto Deus estava
derramando seus juízos ali sobre a terra, o lugar de descanso em que Noé descansou, aguardando passar esse período aí, foi onde? Foi dentro da arca, tá? A mesma coisa aconteceu com Israel quando estavam no Egito. Deus começou a derramar seus juízos ali, as pragas sobre o Egito. Onde é que o povo de Israel estava enquanto as pragas estavam sendo derramadas ali no Egito? Onde é que o povo de Israel estava? Me falem aí. Onde é que o povo de Israel... As pragas estavam chegando e lá e vinha morte dos animais, saraivada de pedras, pestilência, sapos, um bocado de praga diferente caiu sobre ali o Egito. Mas Israel não... Possivelmente eles passavam... A última praga é a que melhor simboliza o contexto santuário, que é essa que Andréa colocou aí, dentro de casa, né? É a última praga, a praga da morte dos primogênitos. Deus manda matar ali um cordeiro, que simboliza o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que simboliza Cristo, manda matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, aspargir ali, pintar os umbrais das portas da casa, e durante aquela noite eles deveriam comer pães asmos sem fermento, que simboliza o pecado. Então eles deveriam estar dentro da casa sem pecado, comendo do cordeiro que foi sacrificado e não sair da casa. Então a casa em si, naquela última praga, a casa em si simboliza o santuário, tá? Simboliza o santuário. Durante todo o período das pragas, o povo em Gósen era o nome da região onde ficava ali o acampamento dos israelitas, tá? Dos escravos ali, israelitas ficavam nessa terra chamada Gósen, era lá onde eles moravam. Enquanto as pragas caíam no Egito todo, em Gósen não caía nada, tá? Ali em Gósen, no acampamento ali dos israelitas, ali era um lugar de proteção, de descanso, tá? Na última praga a gente consegue perceber ali a proteção específica dentro das casas. As famílias tinham que entrar dentro das casas e essas casas ali estavam protegidas por causa do simbolismo ali do sangue do cordeiro que cobria a entrada da casa. Então protegia a casa. Então o anjo da morte passava e não entrava na casa. Quando via o sangue, ele pulava a casa. Então a Páscoa mesmo significa pular, né? Vem do significado dela pular, e por daí que vem a Páscoa, o nome da Páscoa. Ele pulava e ali nenhum hebreu, nenhum israelita morreu, mas o primogênito morreu, né? Mas no Egito, em toda a família, os primogênitos morreram, inclusive o primogênito de Faraó, tá? Então a gente percebe aí um santuário, né? Um local de proteção ali dentro, tá? Mas o autor aos Hebreus chama Gósen, G-O-S-E-N, viu? Deixa eu escrever aqui. Gósen. Deixa eu escrever aqui. Eu até coloquei aí. Passou aí o anterior. Aí, ó, Gósen. Gósen tá aqui, ó. Tá? Então, o autor dos Hebreus ele fala o seguinte: logo, ainda há descanso definitivo à espera do povo de Deus. Hoje, o autor de Hebreus está ali no Novo Testamento e ele está falando que existe ainda um repouso definitivo hoje para o povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seus trabalhos, como Deus o fez após a criação do mundo. Tá? Então ele está falando aqui, ainda hoje há um descanso definitivo
para o povo de Deus, porque todos que entrarem no descanso de Deus descansam no seu trabalho, como Deus o fez após a criação do trabalho. Deus parou de trabalhar? Não. A gente para de trabalhar? Não. Mas conquistar as coisas através do nosso esforço? Sim, uma vez que você é salvo, você sabe que você foi salvo não por suas obras. Você foi salvo pelas obras de Cristo. Então você descansa dessa tentativa de merecer a salvação, tá? Você sabe que você foi presenteado e que você não merecia receber esse presente. Então, na hora que você tem um encontro pessoal com Cristo, que realmente você nasce de novo, você descansa, no sentido de confiar, depender, descansar no Senhor a partir daquele momento. Porque você sabe que você não poderia ter feito nada e nada há que você pode fazer agora para poder conquistar ou agora para poder perder a salvação, porque você já foi salvo em Cristo Jesus. Então você descansa do seu trabalho no quesito desse esforço em querer se salvar, tá? Mas a gente continua trabalhando, assim como Deus ainda trabalha nos dias de hoje. Deus não descansou na criação e deixou quieto, não. Ele ainda sustenta todas as coisas, ele ainda abençoa as pessoas, ele ainda castiga, corrige. Deus está trabalhando todos os dias. Jesus mesmo falou assim: meu pai trabalha até agora. Quando ele foi repreendido pelos religiosos ali de Israel, os fariseus e tudo mais, ele falou assim: meu pai trabalha até agora. E por isso que ele estava trabalhando no dia de sábado, porque Deus não parou de trabalhar, tá? Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Aí aqui, ó, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Esforcemo-nos para entrar nesse descanso. As pessoas não se esforçam para entrar no descanso de Deus. Daí você vê a questão da responsabilidade humana. Tanto calvinista quanto arminianos, ambos acreditam que o homem é responsável, tá? Então, a gente tem que se esforçar para merecer? Não, a gente não merece. Mas Deus está deixando diretrizes. Deus está apontando, deixando sinais para que a gente possa percorrer esses sinais, para que a gente possa dar lugar, para que a gente possa realmente se render, tá? Esse processo aí não é Deus que faz. Deus toca, Deus nos capacita e a gente tem que tomar uma posição mediante a revelação que nos é dada. À medida que Deus nos confronta, Deus está criando oportunidade para arrependimento. Deus não vai fazer o processo todo. Alguma coisa fica ligado a nós, tanto é que existe a tal da responsabilidade humana. Isso aí é do homem, tá? Então, quando ele fala esforça, é não endurecer o coração. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. Busque dar lugar para que Deus possa completar a boa obra em sua vida e você venha realmente encontrar descanso. Você venha entrar dentro do santuário, tá? Mas, se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. E aqui ele está falando claramente que se a gente não for obediente à direção de Deus, nós vamos nos perder, tá? O contexto aqui é da incredulidade que houve enquanto o Israel estava no deserto, tá? Eles tinham que atravessar o Jordão, tinham que conquistar a terra, exercendo o juízo que Deus iria fazer, usando o povo de Israel para matar, literalmente matar, todas as nações estrangeiras que adoravam outros deuses que eram demônios. Não era o Deus, porque só existe um único Deus. Então eles adoravam, infelizmente, entidades demoníacas. E Deus queria que todas as nações ali daquela terra, da Canaã terrestre ali, fossem extirpados da terra, tá? Para que Deus pudesse implantar ali o reinado de Israel com as suas 12 tribos. E o povo ficou incrédulo e pensou que Deus seria incapaz de dar a eles a terra, porque quando entraram na terra, os espias que ali foram perceberam que haviam gigantes lá. Haviam cidades fortificadas e eles perceberam que eles não dariam conta. Mas Deus havia prometido. Então, a incredulidade tomou conta do coração dos espias, que transmitiram essa mesma incredulidade para o povo ali que ouviu os relatos deles a respeito dos grandes guerreiros que havia ali na terra. E a maior parte da nação ali, praticamente quase que ela toda, não creu que Deus pudesse assim lhes dar a terra que ele estava prometendo. O que aconteceu? Toda aquela geração morreu no deserto.
apenas dois homens com suas famílias atravessaram o Jordão. Quem são esses homens? Vocês sabem quem são? Quem são esses homens? Vocês sabem quem são? Quem são esses homens que não duvidaram da palavra de Deus, mesmo vendo gigantes, mesmo vendo cidades fortificadas, mesmo vendo guerreiros nas cidades e tudo mais? Quem foram esses dois homens que não duvidaram de que Deus poderia sim entregar todas as nações em suas mãos, que eles poderiam vencer? Isso, André, Josué e Caleb, né? Foram os únicos daquela geração que passaram. Então, quando ele fala aqui no final, mas se desobedecermos como no exemplo citado, cairemos. Cairemos como o povo caiu ali, morto no deserto, por causa da incredulidade. Então, Deus está aqui cutucando, alertando. Quando eu disser, creia, acredite e se submeta. Porque se você não fizer isso, você vai ficar para trás. Você vai ficar neste mundo, você não vai entrar no repouso de Deus. Amém? Então, onde é que nós encontramos o repouso? Hoje em dia, na nossa dispensação que nós estamos vivendo hoje, onde é que nós encontramos o repouso? Alguém coloca aí para mim. Onde é que nós descansamos? Quando nós descansamos? Onde é que nós encontramos o nosso repouso? Alguém sabe? Onde é que nós encontramos o nosso repouso? Pai, você está distante, viu? Está distante de entender. Infelizmente. Santuário é o nosso lugar o santuário é o nosso lugar de repouso. Também não. Vamos ver onde é que a gente encontra o repouso? André falou quando morremos. Jesus disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as almas, para a vossa alma. O meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo que lhes dou é leve, tá? Então, o nosso lugar de repouso, de descanso hoje está em Jesus, tá? É por isso que quando a gente tem um encontro pessoal com Cristo, a gente é preenchido de uma paz que excede todo o entendimento. A presença do Espírito Santo dentro de nós é que traz essa paz, porque antes a gente vivia apartado de Deus. A partir do momento que nós temos comunhão com Deus por meio de Cristo e selados ali pelo Espírito Santo, aquilo que se havia perdido é encontrado e a gente volta a ter aquela comunhão que se tinha ali na época do Jardim do Éden. E a paz é restaurada e neste momento nós descansamos. Qualquer um que passa por essa experiência de encontro com Cristo vive uma vida bem mais tranquila, apesar de a gente ainda ser afetado pelas situações difíceis em que nós vivemos no dia a dia. Depois que se tem um encontro com Deus por meio de Cristo e a gente realmente nasce de novo e é selado pelo Espírito Santo, a gente vê que a nossa vida é diferente a partir desse momento. A gente não se desespera mais como as pessoas normalmente se desesperam no mundo. Tá? A nossa vida realmente é preenchida de um equilíbrio maior, de uma harmonia melhor, por causa da nossa confiança e dependência em Deus, por causa da nossa intimidade com Deus, por causa da nossa comunhão com Deus. Tá? Então é em Cristo que nós recebemos aí esse descanso, esse repouso. Amém? Então, qual é o propósito dessa jornada? Quando eu falo aí jornada ao santuário,
Eu tô querendo conduzir vocês até quem? Eu estou conduzindo vocês até quem? Quando eu falo jornada ao santuário, eu estou conduzindo vocês a quem? Não é ao que, é a quem. A quem eu estou conduzindo vocês? Fala aí. A quem eu estou conduzindo vocês? Isso, Andréia. Jornada ao santuário nada mais é que este processo de evangelização que eu vou fazer durante esse tempo de mentoria que a gente vai ter aí nos meses, onde eu vou facilitar a compreensão de quem ainda não compreendeu do que ele tem que fazer para ter um encontro verdadeiro, pessoal, com Cristo Jesus. Eu vou colocar aqui tudo aquilo que eu passei na minha experiência sendo liberto do ateísmo e vou criar tipo um passo a passo aqui, né? Para que vocês tenham a oportunidade. Vocês não vão ter a desculpa de não saberem como. Porque eu vou estar ensinando aos poucos, um passo de cada vez, conduzindo, mostrando, apontando para vocês o caminho que devem andar. Quem vai andar é vocês. Eu já fiz esse trajeto. Eu já entrei dentro do santuário. Eu já estou no santuário no dia de hoje. E vocês vão ter a oportunidade de se examinar, porque muitas das pessoas que vão entrar aqui nessa jornada se consideram cristãos. Acham de alguma maneira de que são cristãos ou não. Nós vamos ter a oportunidade, durante o processo, de se fazer um autoexame da vida com Deus, da vida com Cristo. E você vai ter a oportunidade de enxergar que você é ou que você não é cristão, tá? E nessa situação vai se criar a oportunidade, caso você não seja, de você realmente se arrepender de verdade e se render total e completamente ao senhorio de Cristo, tá? Então, preste muita atenção durante esse período que a gente estiver fazendo as mentorias, porque elas serão muito importantes para que você possa se examinar e avaliar se realmente você teve um encontro com Cristo ou não. E se você não tiver, durante esse período, eu vou estar dando as dicas que você vai ter que fazer, né? Foi o que eu fiz. E que Deus acabou realmente se revelando e me chamando e me selando, me salvando, me adotando e me regenerando. Deus fez todo esse processo comigo, mas levou um tempo, não foi da noite pro dia. Eu tive que seguir certos passos que eu no mundo eu nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Deus teve que me jogar no deserto para que eu tivesse tempo. E mesmo no deserto levou algumas semanas para que algo acontecesse, tá? Então eu vou estar facilitando. Então o propósito dessa jornada é o que está escrito aí. Esse projeto foi criado a fim de ser um facilitador no seu encontro com Deus. Eu não faço isso. Quem faz é o próprio Espírito Santo. É Deus que te convence, é Deus que te salva. Não sou eu e nem você mesmo. Então o projeto e a minha instrumentalidade, Deus me usando, né, dentro desse contexto, vamos ser apenas um facilitador, sabe? Em química, a gente aprende em química que existem reações que exigem uma certa quantidade de energia para acontecer. Se não tiver aquela quantidade de energia, não há junção ali dos componentes e não se forma o produto. Mas na química a gente aprende que existe uma coisa que a gente chama de enzima. A enzima é um facilitador da reação química. Às vezes é necessário, por exemplo, 100 mil de energia, chama quilocalorias, né? Acho que é isso que era o termo usado. Exemplo, exige 100 mil para acontecer a reação química e formar o composto. Quando você coloca a enzima, é necessário apenas 10 mil. Havia necessidade de atingir uma quantidade de energia de 100 mil. E quando você coloca a enzima, só precisa de 10 mil. A enzima facilita o processo da reação. Então, esse projeto, a minha pessoa, é como se fosse a enzima. Tá? Você levaria muito tempo sozinho para estudar a Bíblia, procurar e tudo mais. Para ter um encontro, quem sabe, com Deus, você demoraria muito tempo
Mas você acompanhando, você participando, você estando aqui, eu colocando aí para você a essência daquilo que é a mensagem da palavra de Deus e o que é a vida cristã, e você tendo a oportunidade de se examinar a cada mentoria, eu vou ser a enzima. Esse projeto vai ser a enzima que pode facilitar aí a sua compreensão e o seu autoexame, e você acabar se rendendo com mais velocidade, com mais rapidez, com mais facilidade e se entregando, do que você tivesse aí dentro da sua casa sozinho, sem ninguém, assistindo aí seus filmes, seus seriados, suas novelas, indo para o trabalho, voltando, nunca passando na igreja, nunca se dispondo a ouvir um evangelho quando batesse na porta de sua casa, e aí vai, né? Então eu sou apenas um facilitador. Quem faz a obra toda é Deus, mas aqui você vai ter aquilo que é de essencial para você entender o propósito de Deus na sua vida e você ter a sua oportunidade de ter um encontro pessoal com Cristo. E aproveite isso. Aproveite isso, porque isso está em falta. Infelizmente a apostasia está acontecendo, muitas igrejas têm se apostatado e não têm mais pregado o evangelho genuíno. Nós vamos ensinar o evangelho genuíno aqui, eu vou falar a respeito disso nos módulos no futuro, tá? Então você está tendo a oportunidade de receber um alimento, apesar de as pessoas pensarem que é leite, mas vai ser um leite concentrado, forte, que serve realmente para a nutrição do espírito, da alma e para o convencimento, tá? Então, esse projeto foi criado para ser um facilitador, tá, do seu encontro. Por meio dele será compartilhado ferramentas e informações necessárias para que cada um se examine. Então, é com você e Deus. Eu só vou dar aqui a informação, te mostrar, apontar o caminho para você, te dar informação, te dar exemplos da minha vida, do que eu passei, do que eu vivi. Você já ouviu meu testemunho, você que já ouviu meu testemunho sabe que eu passei, as resistências que eu tive. Vou citar essas situações aqui e vou te falar o que eu fiz depois das situações e tudo mais. E aí você vai ter a oportunidade de você sozinho se examinar diante de Deus e ter a sua experiência. Você com Deus, tá? Não sou eu que faço isso não. É Deus que faz. E mediante a ação do Espírito Santo, tome as decisões necessárias para percorrer essa jornada e encontrar o santuário onde descansará. A gente já entendeu que o santuário é Cristo. E a gente está lá para descansar em Deus, no Senhor, enquanto Jesus não volta. Quando Jesus voltar, ele não vai voltar mais como servo sofredor. Ele vai voltar como justo juiz. Ele vai voltar para punir, tá, aqueles que não se renderam, para serem julgados e lançados no lago de fogo, onde sofrerão a segunda morte. Tá? Então a gente está vivendo esse contexto, o juízo ainda não foi estabelecido, as punições não foram derramadas, as taças de ira do Cordeiro ainda não foram derramadas, mas estão para ser derramadas. E somente em Cristo teremos proteção e segurança. Da mesma forma que em Noé, na arca havia proteção, no Egito, em Gósen e nas casas havia proteção. Tá? Hoje, na nossa dispensação, e está aproximando o juízo de Deus, teremos proteção em Cristo, em Jesus. Você já entrou dentro do santuário? Você já está dentro dele? Não? Se não está, ainda há tempo de entrar no santuário. E para isso você precisa fazer essa jornada ao santuário, que eu vou estar trazendo as informações à medida que tiver aí as mentorias. Amém? Glórias a Deus. Amém, amados? Terminamos a nossa primeira mentoria. Louvado seja o Senhor. Vocês entenderam? Bacana? Então, ok. Então, vamos orar, tá? Agradecendo a Deus por mais este momento, para que possamos assim agradecer a Deus pela ministração dessa palavra. Amém? Oremos agradecendo ao Senhor. Pai amado, vemos humildemente nesse momento, Deus, lhe agradecer esse pontapé inicial que nós estamos dando nessa jornada, Deus. Esse primeiro passo que nós estamos dando aqui, a fim de ajudar aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo a terem este encontro. Ajudar aqueles que às vezes estão até em alguma igreja, Deus, participam de alguma igreja, pensam até que já foram salvos de alguma maneira, já chegaram ao santuário e não aconteceu isso na vida deles. Estão enganados, Pai. Rogo que o Senhor venha estar assim trabalhando por meio dessas mentorias para trazer este alerta, este aviso, para
quebrantar os corações ainda endurecidos, ó Deus, para que todos tenham a oportunidade de ter um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo de verdade. Aqueles que já são salvos, aqueles que realmente já tiveram encontro, que essas mentorias sirvam para que eles possam crescer, possam aprender a compartilhar melhor o Evangelho e instruir aqueles que eles percebem através dos frutos que não estão salvos ou ainda são imaturos, que através do conhecimento compartilhado aqui, essas pessoas que já são salvas possam ser aperfeiçoadas e tornarem instrumentos melhores e mais úteis aí em tuas mãos na propagação do Evangelho, para que outras pessoas possam ter um encontro pessoal com Cristo. Vá assim Deus nos abençoando, vá assim Deus nos guardando, nos conduzindo durante toda essa jornada aí, durante todos esses meses. E rogo, Deus, que o Senhor vá colocando em meu coração, Senhor, o passo a passo, né? Cada aula, para que eu possa ir ministrando, andando de acordo com o Seu Espírito, e dessa forma o Senhor venha trabalhar em todos nós, e todos nós saiamos daqui edificados, e aqueles que não tenham tido encontro com Cristo saiam daqui já cheios do Espírito Santo, já em comunhão com Deus, já dentro ali do santuário. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por esse cuidado, obrigado pela chuva, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela toda a providência que o Senhor tem concedido, obrigado por todo cuidado. Entrega a minha vida em tuas mãos, os projetos as quais eu sei que o Senhor tem para trazer existência através de mim. Rogo que o Senhor venha me capacitar, me preparar e venha trazer existência no seu tempo, no tempo oportuno, Deus. Obrigado pelas vidas das pessoas que estiveram aqui presentes conosco, vá abençoando cada um delas, vá colocando no coração daqueles que adquiriram a jornada de estar presentes com a gente, ó Deus, nas lives, nas mentorias ao vivo, para que possam participar, para que possam perguntar, para que possam sim compartilhar do seu conhecimento também, e todos saímos daqui edificados. É no nome de Jesus que olho e agradeço, e todos dizem amém. Amém, gente? Ok? Um grande abraço, Deus abençoe. Muito obrigado por tudo.